É interessante isso. Aí, bom, em março de 2020, com a chegada da pandemia, né, paralisou o mundo, deu aquela parada. Nós, terapeutas comunitários, uma das nossas nossos valores é a imprevisibilidade. Então, a imprevisibilidade foi como se desse assim um impulso para nós, né? A nossa vida passando a ser antes a C e DC, né? Antes do corona e depois do corona, nós ficamos com uma questão: como continuar com os cuidados? Como é que nós íamos seguir adiante? As nossas rodas eram todas presenciais, aconteciam por aí afora, todas presenciais. As nossas formações, todas presenciais também. O curso não era um curso online, era um curso sempre presencial, em todos os aspectos, porque nosso curso é um curso que é teórico, mas é vivencial. Então, fomos pegos de surpresa, né? Aquilo foi assim, tipo, tirar o chão. O que que nós fazemos com isso? Mas muito rapidamente também baixou a criatividade. Baixou a criatividade e a Bratecom foi muito rápida na organização dos polos e foi começando a se organizar a possibilidade de trazer as rodas para online. E nós tínhamos como objetivo nessas rodas online fortalecer os vínculos, construir as redes de apoio, minimizar estigma e preconceito em relação à pessoa infectada, estimular a empatia e oferecer um espaço de escuta para os profissionais de saúde que estavam envolvidos no combate ao Covid. Então, as nossas rodas começaram assim, com muitos profissionais de saúde que estavam realmente no limite, começaram a ficar no limite. E foi muito rápido a forma de construção. A Bratecom providenciou a plataforma, providenciou os polos, todo mundo se conversando, se falando, se ajudando, e começamos, então, as rodas online. Tínhamos a dúvida, né? Como transformar a roda presencial em uma rodrada, que era o que nós passávamos a ter, uma roda quadrada. Então, como fazer isso? Com toda aquela organização, nós conseguimos, pouco a pouco, ir montando. Tínhamos vários desafios relacionados com a tecnologia, como chegar até as pessoas, como convidar, como fazer uma divulgação, a plataforma, as câmeras fechadas, a instabilidade da internet, todos esses desafios se apresentaram, esses ligados à tecnologia e relacionados também à metodologia. Nós tínhamos que adaptar as dinâmicas, nós fazemos dinâmicas durante a roda presencial, como adaptá-las? Impossibilidade de estarmos em círculo, que é justamente a beleza da nossa roda, poder todo mundo se olhar, a questão da horizontalidade, todos trocando, todos se olhando. Tínhamos essa questão. Tínhamos também que acompanhar, como acompanhar os movimentos corporais. Na roda, as pessoas trazem o seu sofrimento, trazem a sua dor. E como é que nós íamos perceber aquilo todo, aqueles detalhes todos? Foi um desafio grande e que, pouco a pouco, nós fomos conseguindo dar conta. E, claro, que com a roda online tivemos perdas da proximidade física, do toque, do abraço. Menor conhecimento da rede de apoio, já que nós tínhamos pessoas de vários estados, de vários lugares, de vários países dentro da roda. Nós não sabíamos, às vezes, da rede de apoio daqueles lugares. Exclusão de alguns por falta de acesso à tecnologia, isso realmente era uma perda e era algumas pessoas não tinham como chegar nas nossas rodas, e muitas pessoas que precisavam dessas rodas, que estavam em sofrimento, que estavam com perdas de pessoas, perdas financeiras, sofrimento grande, e muitas não conseguiam chegar. E também a possível linguagem corporal, nós perdíamos muito da linguagem corporal durante nossas rodas online. Tínhamos essas perdas, mas como tudo na vida, nós temos também ganhos. Temos perdas, mas temos ganhos, né? Os ganhos eram que nós podíamos atingir pessoas de estados e países diferentes. Nós começamos a ter a nossa rede ampliada, né? Chegarmos mais perto de outras pessoas.
Maior visibilidade para a nossa metodologia. A metodologia ficou muito mais conhecida, a Associação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa, muito mais visível também. Então, nós pudemos dar essa visibilidade, né? Para nós, terapeutas, podíamos trabalhar com terapeutas de outros territórios. A Roda do Rio de Janeiro recebia uma pessoa como a Malu, que está em Minas, recebe pessoa de Brasília, pessoas que vinham para fazer parte da equipe. Nós começamos a trabalhar juntos muito mais. Então, foi gostoso esse enlace da rede, né? E também nós, terapeutas, podíamos estar mais facilmente em rodas como participantes, porque nas rodas presenciais, mais difícil de deslocar para ir para a roda para me cuidar. Então, a importância de eu, como terapeuta, me cuidar também. Então, foram ganhos enormes também. Agora, em março de 2020 a julho de 2021, mais de 1.600 rodas online foram realizadas. Foram 16 países que participaram e 5 idiomas, português, italiano, espanhol, francês e inglês. Nós temos rodas nesses 5 idiomas. 37 polos oferecem rodas de TCI online. Aproximadamente, são 96 rodas mensais que nós oferecemos com a parceria da Bratecom, com a Associação Brasileira de Psiquiatria Social e Observa Pix da Fiocruz. Essas rodas acontecem durante 96 rodas mensais, então, em vários horários. As pessoas podem ir, podem estar presentes, inclusive também tem a roda do Adalberto, tem várias rodas acontecendo. Dentro dessas rodas, nós percebemos muitos temas vinham, muitas inquietações, mas os que foram mais presentes ao longo desse tempo têm sido o medo de morrer, de contaminar, de ser contaminado, o sentimento de solidão muito grande, a incerteza do amanhã, como é que eu vou dar conta da minha vida, se eu perdi o meu emprego, que eu não estou conseguindo manter minha família, muita raiva pela falta de empatia e pelo desgoverno, foi muito intenso a vinda desse tema. A frustração por não poder estar com as pessoas que ama, a ansiedade por ter os planos frustrados, né? Pessoas que estavam começando a se movimentar para fazer alguma coisa nova na vida, algum projeto, e aquilo tudo parou, não conseguia mais fazer, e essas pessoas traziam essas frustrações, esse sofrimento para as rodas e se sentiam extremamente acolhidos, né? O estresse por trabalhar na linha de frente, os profissionais que estavam na linha de frente com muito estresse, muito cansaço, a impotência por não poder ajudar muitas vezes a quem estava precisando, e muitas crises familiares devido ao isolamento. Famílias que viviam situações antes viviam situações mais tranquilas, passavam a ver situações de com muitas crises, inclusive as pessoas que moravam em espaços muito pequenos, tendo que dividir com as famílias, dividir com tantas pessoas um espaço, isso daí apareceu muito, foram crises bastante intensas. Eu trouxe aqui alguns depoimentos para vocês verem de como as pessoas conseguiram participar dessas rodas, né? Estou feliz por ter sido acolhida na roda de terapia comunitária e ter conhecido terapeutas e pessoas tão especiais que, com seus temas e suas palavras, me fizeram crescer e me valorizar mais como ser humano. A roda, para mim, é um momento de paz e serenidade. A terapia comunitária me possibilitou ultrapassar a dificuldade de falar em grupo. Além disso, está me ajudando aos poucos a vencer minhas ansiedades e medos nesse momento da pandemia. Participar das rodas de TCI online nesse período de pandemia me fez muito bem. Tem sido bom para o meu dia a dia, me levantando nos dias em que não estou bem. A TCI me dá suporte no meu isolamento. Número grande de pessoas com situações de depressão também, né? E também na nossa capacitação mudou alguma coisa. Com a chegada da pandemia, a nossa capacitação, que era 100% presencial, os polos param de capacitar para se repensar o que fazer e como fazer. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós tínhamos uma turma que já estava organizada para começar em março de 2020,
e não pudemos fazer. 15 dias antes entrou a pandemia e nós tivemos que suspender o projeto. E voltamos a fazer em maio de 2021. Fazemos atualmente de uma forma híbrida, né? Presencialmente, nós temos as 100 horas aula de módulos teórico-vivenciais, porque nós temos as vivências que trabalham a pessoa do terapeuta. Os nossos encontros de 80 horas aula, que são os encontros de intervisão, que é como uma supervisão, são feitos online. E as 60 horas de estágio prático, que são as rodas de TCI, a Bratecom organizando, né, regularizando, nós agora podemos, os alunos podem fazer até 15 rodas online. Então, também foi uma adaptação, nós tivemos que fazer uma grande adaptação. Também nesses encontros de intervisão online, é um desafio, como fazer, o que fazer, de que forma, quando, enfim. Então, fica aqui o que nos diz o Adalberto: a TCI online tornou-se rede de apoio de resgate da esperança, implicando na descoberta de potenciais desconhecidos, de transformações das adversidades da vida, de superação de si próprio. E eu pergunto, para onde vão os nossos silêncios quando deixamos de dizer o que sentimos? E lembro daquele ditado popular nordestino que nos ensina que quando a boca cala, os órgãos falam, e quando a boca fala, os órgãos saram. Muito obrigada. Os nossos contatos, a nossa Associação Brasileira de Terapia Comunitária, o site. Entrem, conheçam a nossa rede. Um prazer. Obrigada, Selma. Muito bom. Muito importante a gente ver esse alcance da terapia comunitária nesse momento tão difícil, né? Você chegar e começar a fazer, conseguir fazer tantas rodas, com tantos entraves, assim, tantas dificuldades que conseguiram ser superadas. Parabéns, muito bom. Fabíola. Boa noite. Eu vou aqui compartilhar a apresentação. Deixa eu ver se eu vou conseguir, né? Estão conseguindo ver? Sim, sim. Entrou, né? Não sei se coloca modo de Bota apresentação, no modo fica grande. melhor? Fica. Melhorou? Melhorou. Sim. Então, abri com o folder do convite, né, para a reunião da ANEPS hoje. Fiquei muito contente, né, de estar participando e falar um pouquinho de Volta Redonda, né? Então, eu chamei o título de Espaço de Partilha em Enfrentamento de Pequenos Conflitos, né? Eu sou do setor de Práticas Integrativas e Complementares da Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda, que a gente tem esse setor, e nós temos, entre as práticas integrativas, terapia comunitária, fitoterapia, yoga, osteopatia, acupuntura, reiki, tem umas práticas que a gente tem na nossa rede. Então, a cidade de Volta Redonda, para quem não conhece, é um município de médio porte, tem mais ou menos 270 mil habitantes, né? Está no sul do estado do Rio de Janeiro, no trecho inferior do Médio Paraíba, entre a Serra do Mar e Mantiqueira, no Rio de Janeiro, né? Ela é reconhecida pela qualidade de vida dos seus habitantes, por ter seu território a Companhia Siderúrgica Nacional, a questão da qualidade do ar, que a gente tem a questão da poluição aqui da CSN, tem uma rede pública e serviço de saúde, né, bem estruturada, que vive num processo dinâmico de organização pautado no fortalecimento do SUS e na necessidade da saúde. E aqui é a curva do Rio, né, que dá o nome de Volta Redonda, Rio Paraíba. Então, a terapia comunitária sistêmica, né, que é uma fala do Adalberto Barreto, né, objetiva a valorização das histórias de vida e o resgate da identidade, a restauração da autonomia, da autoestima e da confiança em si, ampliação da percepção dos problemas e possibilidade de resolução a partir das competências locais. A gente tem uma roda de terapia no zoológico, né? Então, a terapia comunitária, ela no município, ela começa a partir de 2008, que quando
a gente inicia mais uma etapa da implementação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, porque nós tínhamos em Volta Redonda a homeopatia. Nós começamos aqui em Volta Redonda com a homeopatia, estamos desenvolvendo um projeto de fitoterapia, a Farmácia Viva, e em 2008 veio a capacitação, né, da primeira turma do Rio de Janeiro. Selma, você vai me corrigindo se estiver errado. Hein? Então, o Ministério da Saúde fez um convênio com a Fundação Cearense de Pesquisa, né? A Secretaria de Saúde ela é indicada pela SES para capacitação, para capacitação, e a gente, através do Instituto NOUS, na época, foi selecionado, né? E a gente fez essas 3 capacitações. 2008, que é a turma que eu fiz parte, depois tivemos uma segunda turma, em 2011, e tivemos uma terceira turma em 2015. E nós capacitamos aproximadamente 27 terapeutas comunitários, que faziam roda de terapia comunitária nos vários pontos da cidade, nas unidades básicas de saúde. A cidade é dividida por distrito, então a gente buscou cobrir todo o município, né? O que acontece é que, com mudanças de governo, mudanças de gestão e até vínculos trabalhistas, nós perdemos a maioria dos nossos terapeutas comunitários. E ficamos com de toda a cidade que tinha uma cobertura ampla de terapia comunitária, mesmo antes da pandemia, nós ficamos reduzidos a 3 espaços de terapia comunitária. Um que continuou na roda do zoológico. O zoológico foi o primeiro espaço que nós chegamos com a terapia comunitária. Quando nós chegamos, em 2008, para fazer o curso, e que nós tínhamos que fazer as aulas, a terapia comunitária presencial, nós não tivemos tanta facilidade assim de começar a implantar nas unidades de saúde. Nós fizemos reunião com o Conselho Municipal de Saúde, fizemos reunião com a Atenção Primária à Saúde e nós tivemos a dificuldade de implantar essas rodas nas unidades de saúde. E o lugar que nos abriu espaço para fazer o estágio foi o zoológico. É interessante porque o zoológico era perto dos CAPs, então a gente abraçou os pacientes dos CAPs, porque uma terapeuta comunitária era a coordenadora de saúde mental na época, que era a Bia Avelar, e ela falou, vamos começar para fazer nosso estágio com os pacientes dos CAPs. E depois nós conseguimos, junto com o Conselho de Saúde, com muita negociação com a atenção básica, sensibilizando a gerente de unidade, implantar essa terapia comunitária nas unidades de saúde. Aqui nós temos 2 academias da saúde, uma em dois espaços da cidade. Então, nós fizemos a Academia da Saúde da Vila Brasília e na Academia da Saúde da Volta Grande. Então, a gente já estava com essas 2 academias e já não estávamos fazendo roda dentro das unidades básicas de saúde. Vocês podem interferir também, se quiser fazer alguma pergunta, porque esse processo que nós perdemos a equipe foi bem, bem triste, a Selma acompanhou. Em julho desse ano, o que acontece? A gente estava no meio da pandemia, nós tivemos o encerramento dessas atividades. Quando a pandemia veio em fevereiro e março, nossa atividade de grupo teve que ser paralisada. E a gente ficou naquela situação, né? A primeira, todo mundo lembra que a gente ia parar 15 dias, né? A história é que nós íamos parar 15 dias, depois é um mês, depois é um ano. E as atividades pararam, as academias da saúde ficaram sucateadas. Inclusive, a gente não conseguiu ainda rever esses espaços aqui. E ficou um ano que nós fizemos um trabalho mais direcionado à educação. Fizemos uma cartilha online, né, para trabalhar o autocuidado através de cartilhas em que as pessoas pudessem estar fazendo o autocuidado de forma à distância. Quando chegou em julho desse ano, com o avanço da vacina do grupo da terceira idade, a Secretaria de Saúde de Volta Redonda, junto com o setor de saúde mental, práticas integrativas, mais 2 secretarias, a de ação comunitária e de esporte e lazer, que já trabalhava com o grupo de ginástica dos idosos, eles lançaram um programa chamado a Terapia Comunitária Integrativa no Cuidado Senescente.
Porque os idosos, aqui em Volta Redonda, nós temos vários ginásios e quadras, em que eles fazem aquela ginástica da terceira idade, com os professores dessa secretaria. E eles já tinham retornado à atividade presencial, mas com muitas perdas em relação à própria pandemia, né? Perdas de conhecidos e a familiares também, a questão dos idosos terem ficado muito tempo isolados em casa. E aí o prefeito, ele trabalha muito com esse grupo da terceira idade. É o público que ele mais abraça aqui. E aí ele fez a proposta para o Saúde Mental, que entrou em contato com as práticas integrativas, para que a gente voltasse com a terapia comunitária para esse grupo. De que forma que a gente voltaria? Nós voltaríamos, aí eu pedi para compor uma equipe mínima, porque eu já estava sem a equipe de terapeutas, e aí eu ligo para a Selma, a gente pegou as indicações, e daí que veio o André, veio o Silvio de Piraí, e a Marlete, que era daqui. Então, hoje, a terapia comunitária integrativa está em 9 espaços e quadras, né? Então, a gente tem no ginásio poliesportivo, tem em ginásios e quadras, e nós temos um espaço que foi pedido também, que são rodas fechadas, do CEMURF. CEMURF é o Centro Municipal de Fisioterapia, que trabalha com a clínica da dor e trabalha com pacientes de fibromialgia. E esse grupo também estava precisando de uma escuta, porque a gente sabe da carência que tem a atividade, para ter psicólogos, né? E aí nós abrimos esse espaço também, no CEMURF, para trabalhar uma roda fechada. Eu digo roda fechada porque eles são encaminhados, eles fazem parte do trabalho lá da clínica do CEMURF, que é da fisioterapia, em que eles são encaminhados pelos profissionais fisioterapeutas e médicos, para trabalhar esse grupo de fibromialgia e dor. E tem essas situações que nós nos deparamos agora, que a questão da fibromialgia, ela tem um componente emocional muito forte, né? Muito forte. Depois os terapeutas podem falar, mas assim, o André, se quiser comentar, mas a gente estava trabalhando com esse grupo, um grupo que faz ginástica, que eu acho que já é um grupo privilegiado, que é o grupo que sai de casa às 7 da manhã para fazer ginástica, tem pessoas de 90 anos, 80 anos. Então, esse grupo aqui ele já rompeu uma barreira para fazer esse trabalho. Logo após, eles fazem a terapia comunitária de mais ou menos de 15 dias, tem uns com semanais, eles têm o espaço para fazer a terapia comunitária. As dinâmicas são feitas à distância, a gente procura manter o distanciamento de 1 metro e pouco, todo mundo de máscara, e o espaço é bem amplo, né? Porque não tinha como fazer terapia comunitária que fosse num espaço fechado. A gente tem uma dificuldade com a acústica aqui, muitas das vezes, então tem professores que já providenciaram um microfone, né? E a gente tem conseguido caminhar nesse sentido, de retornar, né? E as rodas são grandes, assim, mas eu acredito com uma média de 20 pessoas por roda. E temos também a terapia comunitária online. Essa foi organizada pelo setor da atenção primária e ela pode ser acessada através do site do Portal VR. Que ela acontece 2 vezes por dia. Tem uma roda de manhã e uma tarde, e ela é online. Essa foi organizada pelo setor da atenção primária para trabalhar o luto. Volta Redonda, nós temos mais de 1.000 perdas, né? Vítimas da Covid. Então, você imagina 20.000 pessoas, 20.000 famílias enlutadas aqui. Aqui é só uma parte mas a Selma já falou muito bem, né, sobre o conceito, né, que é um espaço comunitário, que é uma partilha de experiência da vida, de sabedoria. Ela acontece de forma horizontal e circular. Cada um torna-se terapeuta de si mesmo. Todos tornam-se corresponsáveis em busca da solução do cotidiano e é um momento de transformação. Tive uma reunião ontem com a secretária de Saúde, falando sobre prática integrativa, e ela, meio que sem entender muito bem, ela falou assim, ela usou uma frase assim que eu achei bem estranha, ela falou assim, esse negócio de prática integrativa é uma coisa que você tem que ficar convencendo as pessoas, né, Fabio? Falei,
é muito mais do que isso, é a questão do autocuidado. Se a gente tivesse um autocuidado, se as pessoas tivessem a consciência de como é importante, que o cuidado está na mão delas, como elas são responsáveis pela própria, e elas têm esse poder, a gente já estaria diminuindo um pouco essa coisa de ficar apagando incêndio, né? Principalmente na Secretaria de Saúde. Esse aqui é o espaço do zoológico, com os pacientes dos CAPs. E a gente tem um espaço também em que ela é campo de estágio para a disciplina de saúde mental dos cursos de graduação e técnicos de enfermagem. Então, nós recebemos os alunos em todas essas rodas. Alunos da enfermagem, da graduação, do Unifoa, e o técnico de enfermagem do ITEC. Isso aqui foi uma experiência interessante, porque os alunos, quando a universidade e as escolas técnicas procuraram para falar sobre o estágio de saúde mental e utilizaram da roda de terapia com os alunos, você imagina um técnico de enfermagem, geralmente é 2º grau, né? O curso de enfermagem também, a turma bem jovem, e trabalhar com saúde mental, eles têm a experiência do paciente em surto nos hospitais. E quando eles vão para a terapia comunitária, eles trazem os depoimentos, né? Que eles tinham medo do paciente de saúde mental. Né? Ninguém quer trabalhar com paciente de saúde mental. E o Felipe, que aí a gente fez uma pergunta, como você reconheceu, né? Como você conheceu a roda de terapia comunitária? O Felipe já é um professor do Unifoa, do curso de enfermagem, que ele, na graduação, ele teve o estágio na disciplina, na roda de terapia, e ele replica depois, quando ele vai ser professor. E ele leva os alunos dele. Então, a gente viu que realmente funcionou, né? Porque ele, enquanto professor, ele era da graduação, do curso de enfermagem, foi ser professor do ITEC, do curso técnico, e leva os alunos no campo de prática que ele se utilizou quando estava no curso de graduação. E aí ele falou que os estágios se iniciam no atendimento de emergência quando o paciente está em surto. Ele viu a necessidade de apresentar um novo olhar aos alunos do paciente de saúde mental fora dos estados de crise, né? E ele faz esse trabalho já há 3 anos, ele nos acompanha. E tem uma outra professora também da FOA, que aí ela leva os alunos da graduação. E está sempre renovando, porque eles passam 3 meses com a gente, depois vem uma nova turma. E aqui já o depoimento do aluno, né? A Patrícia falando, acho esse trabalho interessante, não conheci o projeto, no início tinha medo, né, do paciente de saúde mental, e esse estágio nos traz para a realidade. E a forma do jovem também falar, né, que achou o projeto maneiro, ver a realidade do paciente fora do surto. E aí eles entenderam, né, que o paciente de saúde mental fora do surto, porque a gente sabe que tem os momentos de surto, de agravamento, mas de que forma como esses pacientes podem estar incluído, né, dentro de uma roda de terapia que não é só para o paciente de saúde mental. Muitas das vezes, os temas, né, agora são as inquietações, né, Céu, que são escolhidos da vida do aluno. Estou aprendendo com o André, que é o novo, né? E aí, antes era o tema, né? E acho que é interessante que eles ainda falam assim, está na hora do tema, está na hora do tema. Os usuários da roda do zoológico, né, já estão há mais de 10 anos lá, 8, 10 anos. E aí eles já sabem, eles mesmos já fazem a roda, já conduzem, já se sentem com autonomia, né? E aqui eu trouxe uma definição de CAPS, eu vi que, né, a gente acaba indo muito para esse lado, né, que os CAPS, nas suas diferentes modalidades, são pontos estratégicos da RAPS, né? Serviço de saúde de caráter aberto, comunitário, constituído por, que está, né, multiprofissional, né, que atua sobre a ótica interdisciplinar, realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento e transtorno mental, incluindo aquelas com necessidade decorrente do uso de álcool e drogas. Nessa roda do zoológico, aparecem muitas pessoas também que estão afastadas do trabalho, por questões emocionais. Policiais, motorista de ônibus, os próprios pacientes dos CAPs, e todos fazem parte do mesmo de uma forma horizontal. E eles dão um show lá para a gente. Então, eu queria terminar a minha fala falando como a gente está conseguindo lidar
com esse retorno e adaptando, né, as dinâmicas, né, que já não pode ter aquelas dinâmicas que a gente de abraçar, não podemos ter, igual a gente fazia, e mantendo o distanciamento, né. A maioria, a maioria não, todos já estão vacinados, né, já estamos já chegando na dose de reforço, né, não sei como vai ser para esse grupo, né, de usuários. Então, eu agradeço e qualquer pergunta que vocês acharem, estou à disposição. Cadê Graciela? Oi, Graciela. Eu estou falando e ninguém estava sem som, desculpa. Sem som. Eu estava falando, desculpa, Fabíola, vou tentar repetir, porque eu falei um montão de coisas, não sei se eu vou lembrar de tudo, mas obrigada, Fabíola, achei ótima a sua apresentação, a experiência de um município, que é um município tão importante aqui no estado do Rio de Janeiro, né, que tem, como você coloca, né, um município que tem uma história no SUS de luta e de muito fortalecimento, né? Assim, não só no que diz respeito às práticas integrativas, né? Por ser homeopata, também acompanho isso e sei a importância desse município na história do Rio de Janeiro para as práticas integrativas como um todo, mas assim, mas também essa história de superação, né? Que eu acho que a pandemia trouxe para a terapia integrativa, né? Para a terapia comunitária. Quer dizer, tem aquele momento em que, em função das relações, né? Que é uma questão que está muito aí sendo discutida, que é a questão das relações de contrato, as relações dos RH na saúde, né? Essa dificuldade, essa mudança que se dá o tempo todo, que a gente tem dificuldade de manter os trabalhos, de manter as propostas, porque são relações que não passam por relações de estabilidade, então é uma mudança muito frequente, em que, na medida que entra um governo assim ou assado nos municípios, muitas pessoas saem, né, dos seus espaços, e aí com isso se perde muito do que já foi construído, mas o quanto que a pandemia traz, né, assim, essas coisas que a pandemia trouxe, né, porque o quanto que ela traz assim um ressurgimento desse trabalho e a riqueza que vocês conseguiram fazer, tanto a nível de trabalhar com os usuários de saúde mental, quanto os idosos, né? Muito bom mesmo. Então, agora vamos ouvir o Elias. Só para a informação da Fabíola e da Selma, vocês duas falaram 18 minutos, tá? Para vocês não tinham ideia do tempo que vocês falam, viu? Só Tem que cortar. O Elias, como ele fez um treinamento, né? Ele sabe exatamente quanto que ele vai falar. Então, Ai, vamos lá, Elias. Somos todos ouvidos. Muito obrigado. A exemplo da Selma e da Fabíola, eu vou trazer também uma apresentação. E a minha fala é falar da roda e das etapas da roda propriamente. Só que essa fala vai ser uma fala metafórica, porque ela foi construída a partir de um texto que eu escrevi para uma terapeuta comunitária em formação. Ela iria fazer uma etapa da roda, que era o encerramento, e aí, dialogando com ela via WhatsApp, eu fui mandando mensagens. No final, eu percebi que se juntasse todas as mensagens, teria um texto de uma narrativa de etapas de roda. E aí eu guardei esse texto para o momento oportuno, e a ANEPS, então, me trouxe a oportunidade de transformar isso em uma partilha para um grupo maior. Que legal. Vou compartilhar aqui essa fala, então, que é a roda de TCI como a casa do cuidado amoroso.
Você consegue colocar na tela toda, tela cheia? Na exibição. Exibir. Exibição, né? Agora foi. Foi. Então, deixa eu voltar aqui. Então, a TCI é a Casa do Cuidado Amoroso. Eu sou Elias, educador em saúde e terapeuta comunitário na cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro. Eu gosto de chamar as etapas de uma roda de terapia comunitária integrativa de AME, que há de acolhimento, M de miolo, ou meio da roda, onde se ouve as inquietações, que antes se falava tema, mas Alberto preferiu mudar porque a inquietação tem a ver com sentimento. Tema pode dar a ideia de assunto, e no assunto cabe discussão. E como é sentimento, a gente acolhe sem julgar e sem discutir. Por isso que Adalberto quer ainda estar, pela graça de Deus, vivo. Então, a terapia comunitária é uma metodologia viva, porque o seu criador está vivo. Então, é dinâmica, com vida e para a vida. A de acolhimento, M de miolo, ou as inquietações, e E de encerramento. Acreditando que é no AME que o amor se faz presente, eu, Elias, vou apresentar a minha reflexão sobre a roda de TCI como se ela fosse uma casa. Na etapa de acolhimento, nós temos as boas-vindas para adentrar na roda, para adentrar nessa casa do cuidado amoroso. Então, o terapeuta vai estar acolhendo essas pessoas, dando as boas-vindas e apresentando o espaço e dizendo qual é a proposta da casa. Acolher, cuidar e partilhar. Para que isso aconteça, é necessário, como em todo e qualquer espaço de coletivo, haver regras. Então, a primeira regra da terapia comunitária é o silêncio, para que a escuta ativa aconteça, para que eu me escute. E me escutando, eu possa falar daquilo que me inquieta. E quando eu faço silêncio também na escuta do outro, eu sou capaz de dar muito mais do que o ouvido, dar o coração nessa escuta. A segunda regra é falar de quem? Falar de mim. Se é sentimento, só eu sei o que sinto, por que sinto, como sinto e há quanto tempo sinto. Por isso que eu uso eu, para me implicar na fala e para dizer para mim mesmo que essa inquietação é minha e para dizer para o grupo. Por isso que eu assumo eu e digo o nome, eu, Elias, e vou dizendo. Depois nós temos uma regra, que é a regra do não. Não convém. Não é interessante que nesse espaço haja julgamento, haja interpretação da fala, não é psicoterapia, não se interpreta a fala de ninguém, porque é a terapia da comunidade, a comunidade que fala, é a comunidade que se escuta. Não é um espaço para sermões e também não é um espaço para conselhos. Por quê? Porque a terapia comunitária ela vai prezar pela horizontalidade e pela circularidade. Estamos todos em pé de igualdade. Não se dá conselho porque não há saber maior e nem menor. Saberes diferentes que constroem o saber da comunidade. E depois vem a regra do sim. Sim, é permitido trazer recursos da minha cultura, daquilo que eu tenho no meu território. Pode ser o trecho de uma música, um ditado popular, expressões religiosas, um versículo bíblico, ou qualquer uma outra frase que tenha a ver com o seu credo, que venha ao encontro da que está sendo falado na roda, que tenha a ver com aquela inquietação que está sendo partilhada. Até mesmo uma piada, porque transformar a vida que amarga é na doçura a partir do humor. Quando a gente ri junto, a gente é mais feliz. Seguindo, então, na mesma etapa do acolhimento, coloquei as regras. Agora, eu chamo o grupo para celebrar a vida. O que eu estou trazendo? E aí eu coloco esse objeto simbólico, que é uma bandeja. O que eu estou trazendo para alimentar o grupo? Porque nós nos alimentamos também afetivamente da vida do outro. Pode ser aniversário, pode ser alguma conquista, coloco na bandeja. Essa bandeja, então, é alimento afetivo que eu trago para partilhar. Passando, então, do acolhimento,
na etapa de celebração da vida, Adalberto diz que é preciso sair do racional e ir para o emocional. E quem é capaz de fazer isso? A criança. A criança que fomos e que ainda somos, às vezes escondida nessa carcaça, nessa carapaça adulta. Por isso que é o momento de brincar na roda. A dinâmica de aquecimento, ela está aos poucos mudando para esse termo brincar na roda. Porque quando fala dinâmica, e aí algumas pessoas já começam a teorizar que a dinâmica tem um propósito de ensinar isso, ensinar aquilo. Não. Brincar é brincar. É resgatar a criança que fomos ou que ainda somos. A brincadeira é 2, 3 minutos, né? Uma brincadeira só para quebrar um pouco aquela rigidez, para nos tornar mais flexíveis. E agora, nessa etapa, que é a etapa das inquietações, que antes se chamava o momento de colocar tema, mas a gente vai entendendo que o mais ideal seria inquietação, é como se aquela pessoa que foi acolhida, que foi criança, que brincou na casa, agora fosse sentar na sala, como adulto que somos, para conversar um pouco mais sobre a vida. Por que falar e do que falar? São esses dois pilares que vão orientando a nossa fala nesse momento. Por que falar? Porque é importante colocar o sapo para fora, senão eu fico entalado, adoeço. Lembra do ditado da Selma? Quando a boca cala, os órgãos falam. Quando a boca fala, os órgãos saram. Muitas das vezes eu me calo, estou entalado com um sapo, uma situação que não estou digerindo bem. Então, a roda é esse espaço de falar dos sapos. Por que falar? Porque alivia. Pode ser que eu, quanto panela de pressão, quando falar, chio. Quando chio, alivio a pressão interna. Evita que eu exploda. Se eu explodir, me arrebento quanto panela e machuco quem está próximo, na cozinha. Eu sempre digo que cozinha é o lugar do afeto. Então, quando a panela explode, arrebenta a si mesmo e machuca quem está próximo. Por que falar? Porque falar é desatar nós. Situações, às vezes, que são necessárias, falar sobre elas para desatar os nós na linha da vida, para que a nossa vida tenha potencial de vida. Eu, quanto terapeuta, então, vou sensibilizar e estimular esse grupo a falar das situações que aconteceram ou que estão acontecendo, as quais eu chamo de inquietações, que até me tiram o sono. Eu, quanto terapeuta, vou lembrar ao grupo que a roda, a casa, é um espaço aberto a todos. Por isso que não é ideal que se traga segredos, a não ser que tu queira se livrar dele. Mas não há o compromisso do sigilo. É um espaço aberto. Acolho as falas e vou fazendo uma síntese. Aquela síntese que eu vou fazendo a partir da minha escuta e perguntando à pessoa, deixa eu ver se eu entendi, porque o sentimento é dela. Então, eu procuro ser mais fiel possível à fala e à dor da pessoa. Faço uma síntese, essa síntese depois, 2 ou 3, dependendo do tamanho da roda, vai ser objeto de identificação e depois uma votação. Na etapa de identificação e votação, é fazer uma sondagem no grupo para ver como é que está tocando no grupo aquelas falas. 2 ou 3 que colocaram inquietação, mas que eu não falei, mas me senti contemplada na fala da Dona Maria. Então, eu me identifico com a Dona Maria. Possivelmente, quando for votar, eu vou votar, então, na inquietação que a Dona Maria está trazendo, porque estou votando em mim mesmo, que a dor também é minha, nessa identificação ou nessa sensibilidade. Só se vota uma única vez, se levantando a mão. Agora, com as rodas online, a gente tem também o recurso da mão virtual. Quando a câmera está fechada e fica difícil por questão da tecnologia da sua internet, aí você também pode digitar no chat. Ou seja, 3 opções de votar. Mas só se vota uma vez. Em cada inquietação que você queira votar, por roda, só se vota uma vez. A inquietação já foi escolhida pela casa, né? E agora é o momento de ouvir um pouco mais a pessoa que a colocou. Eu agradeço às demais que colocou a inquietação que não foi escolhida. Explique que qualquer outra roda, elas podem trazer isso novamente, se isso incomoda, se essa dor persiste.
a roda estará aberta para acolher novamente. Agradeço a eles e dou a fala à pessoa que trouxe a inquietação escolhida pelo grupo. Lembrando que o grupo todo, a partir da inquietação escolhida e votada, o grupo todo também vai fazer perguntas para entender melhor que inquietação é essa que ela está trazendo. As perguntas ajudam a própria pessoa, ao refletir para respondê-las, entender melhor as suas questões. Vou orientar o grupo a fazer a escuta atenta. Eu sempre gosto de dizer que é perguntas interesseiras e não curiosas. É aquela pergunta que demonstra interesse pela pessoa e pela questão que ela está trazendo. Por curiosidade, quando eu sacio a curiosidade, eu deixo para lá. Então, quando eu me interesso, e aí eu me aproximo, quando me aproximo, eu cuido melhor. Nesse momento, a pessoa que trouxe a inquietação escolhida recebe um bombom afetivo por parte do terapeuta. Agradeço a pessoa, reconheço na fala dela, apesar da dor, alguma coisa que foi super positiva, uma resiliência, eu dou esse bombom afetivo para ela e digo agora, você acalma e vai fazer uma escuta da comunidade. A comunidade, agora que te escutou, vai te falar, vai partilhar. E convido ela a escutar a roda. Para gerar essa partilha, a gente tem uma estratégia na terapia comunitária chamada pergunta ou mote. Eu digo que a pergunta mote é a chave que vai abrir a partilha. Tem que procurar fazer um mote que amplie as possibilidades de partilhas. A orientação é sempre focar na inquietação a partir do sentimento e não do contexto. Exemplo, alguém está trazendo a dor do luto. Na hora da partilha, para ampliar, eu não vou fechar só no luto, senão só quem está enlutado vai poder partilhar. Aí eu vou falar que o luto, a dor, está relacionada à perda. Então, eu vou trabalhar com a perda. Quem é que já sofreu uma perda, seja o trabalho, de uma relação de amizade, de um ente querido, perda de confiança, e o que fez? Eu ampliei possibilidade de partilha, sem deixar de considerar o sentimento, que é a dor da pessoa. Quando amplio, eu aumento possibilidade de partilhas. Após o mote, e aí vai surgir as estratégias de enfrentamento. Qual é a sua receita? Como diz Adalberto Barreto, muitas das vezes são dores da alma. Qual é a sua receita? O que você faz? Quais são os componentes da sua fórmula? E aí a pessoa vai trazendo, olha, eu fiz assim, o outro vai dizer, eu fiz assado, o outro vai dizer, eu deixei cru, e aí o grupo todo escuta a roda e cada um leva para si aquilo que cabe na sua realidade. Cada um sabe a cozinha que tem em casa, cada um sabe o forno que tem na sua casa. Ou seja, cada um vai fazer o cozido, o assado, ou deixar cru, conforme a sua realidade. Aí, caminhando para o encerramento de uma roda, nesse momento, a dinâmica da casa, da roda, é como se eu convidasse aquele grupo que está lá na sala, que partilhou inquietações, que agora fosse para a cozinha, para se alimentar efetivamente de tudo aquilo de estratégia e de pratos, né, de afetos que o grupo trouxe. Agradeço mais uma vez a pessoa que trouxe a inquietação escolhida, que é uma roda de cuidado. E naquele momento a gente cuida do grupo como um todo, mas vai cuidar muito mais da pessoa que trouxe a inquietação, que foi escolhida. E vai encerrando a roda, agregando. Aquele grupo que chega, que entrou quase como indivíduos numa roda, vai fazendo uma dinâmica, brincando na roda, vai interagindo, vai conversando suas dores junto na sala e vai agregando na cozinha, se alimentando para sair quanto comunidade. Chega na roda, muitas das vezes, quanto indivíduo, e sai da roda quanto comunidade, empoderada e criando vínculo e fortalecendo vínculos. Eu, quanto terapeuta, vou lembrar de uma forma breve o que cada um trouxe, a partir da minha escuta. Depois convido o grupo a partilhar o que vai levar como alimento afetivo para a sua jornada de vida.
e, se possível, citar o nome de quem trouxe. Então, eu levo da Dona Maria isso e isso. Eu levo do seu Joaquim isso e isso. Ou seja, você leva e leva de quem? Depois vai chegando o momento de despedida. Rodas presenciais, a gente vai fazer um balanço, cantar uma música que agrega. Rodas online, a gente escolhe uma música que tem muito mais a ver com a inquietação que foi falada na roda. É muito mais... A gente aproveita do recurso tecnológico para estar antenado com aquilo que está sendo falado na roda, para fazer uma seleção de uma música que tem a ver, para que a gente saia dali fortalecido e empoderado, também a partir da cultura e a partir da música. E assim vamos despedindo desta estadia na casa, ou roda. Posso colocar uma música, quando é o recurso virtual, ou posso, se tiver violino na roda presencial, tocar uma música. A roda de TCI é a casa do cuidado amoroso. Então, essa dica que eu coloquei aqui estava muito diretamente ligada à terapeuta que eu estava orientando. Não vá para a roda com o peso de uma responsabilidade, por estar sendo um dos facilitadores. Vá com a leveza de um coração que se coloca a serviço de um cuidado amoroso. É isso que eu tinha para partilhar com vocês e aguardo para que a gente possa conversar um pouco mais. Obrigada, Elias. Muito bom. Assim, é uma apresentação bem típica sua, né, Elias? Assim, com toda a criatividade de quem já te viu atuando no teatro, né? E com gravuras e figuras muito representativas e engraçadas, e, ao mesmo tempo, muito aquele nó na linha da vida. É linda aquela gravura, né? Assim, são gravuras escolhidas com quem realmente, por quem tem uma sensibilidade especial, né, para poder colocar. Gostei muito, muito bom. Então, gente, agora a gente abre aqui para quem quiser falar, comentar, perguntar. Graciela, Tá? 18 Oi. minutos. Viu? Os três combinaram. Você falou 10 a 12, né, Elias? Viu? Mas o coração se solta, vai embora. Quando a gente está falando assim, o coração solta, a gente perde essa relação com o tempo. Então, eu vou abrir agora para quem quiser fazer alguma consideração, falar alguma coisa, comentar, perguntar. Ou até Tá trazer aberta, suas então. experiências, né? Alguém também queira trazer suas experiências, né? Falar Se alguém também tem alguma experiência nova para trazer, além das 3 experiências que já foram colocadas, se alguém quer trazer, está aberta aí o microfone para todo mundo falar. Posso falar? Claro, claro. Primeiro, agradecer, né, a possibilidade de estar aqui, né, nesse encontro, parabenizar as apresentações, né, da Selma, da Norma e do Elias. Eles puderam mostrar toda a potência, né, da terapia comunitária integrativa, que nesse tempo de pandemia... Não, foi Fabíola. Fabíola, achei que era você, Norma, desculpa, Fabíola. É que você está bem... No meu Zoom, você está abaixo da Selma, eu já peguei uma e engatei na outra. Mostrou toda a potência da TCI e de se reinventar, né, nesse tempo tão difícil que é o tempo que nós estamos vivendo até agora. Então, assim, só agradecer essa costura que os três fizeram, né, essa coxa de retalho. Assim, a Selma fazendo uma visão mais geral, né, da TCI no Brasil, na América Latina e do mundo. A Fabíola trazendo uma experiência belíssima de Volta Redonda. Eu me lembrei da apresentação da Érica, contando a experiência da implantação da TCI em Volta Redonda. Então, algumas coisas já eram familiares para mim de estar ouvindo. E o Elias, com quem eu tenho aprendido muito nesse tempo de pandemia, que a gente tem conduzido rodas junto, eu tenho aprendido muito com ele nesse período. Tem sido Eu conheci ele pessoalmente no Rio de Janeiro, no Intercongrepix, em 2018, e a pandemia nos juntou de novo aqui nesse momento online. Mas muito bom ouvir vocês e estou contente. Daqui a pouco eu tenho que sair, que tem uma reunião de um grupo da Abratecon, né? Então, vou ficar pouco tempo, por isso que eu quis falar logo de cara. Mas parabéns, muito bom ouvir vocês.
Eu também queria parabenizar muito os três, assim, uma sintonia afinadíssima em tudo, até no tempo, né? E dizer assim, na verdade, eu queria trazer uma provocação aí, mais para a Fabíola e para o Elias. Porque a gente aqui em Petrópolis também começou um movimento, né, da terapia comunitária há um tempo atrás, desde a nossa formação em 2014. No princípio, conseguimos, né, estabelecer um trabalho que se consolidou um pouco, mas depois foi arrefecendo. E agora, com a questão da pandemia, fomos atravessados por esse momento que nos mostrou o quão importante é a terapia comunitária. Talvez, dentre as práticas integrativas, tenha sido a que mais potência mostrou, né? Muitas pessoas passaram a falar e se interessar pela terapia comunitária integrativa. E aí eu queria perguntar para eles essa estratégia de sustentabilidade do trabalho nos municípios. Assim, não sei se vocês já passaram por diferentes gestões. A gente tentando retomar, que estamos nesse processo, queríamos ouvir um pouquinho da experiência de vocês nesse sentido. O que fez a diferença na experiência de cada um? Era essa a minha pergunta, e parabéns aos três. Foi ótimo. Antes só de vocês responderem, Norma, eu vou falar uma pergunta que foi colocada aqui no chat, da Daniela. Eu não sei, Daniela, se você quer falar ou quer que eu fale. Tá? Eu vou... Ela pergunta assim, gostaria de saber como avaliam a roda de terapia comunitária, o feedback de quem participa das rodas, como ajudou essas pessoas. Então, assim, acho que tem duas perguntas. Pronto, falei, Daniela. E aí eu acho que quem quiser responder pode ir falando, não está aberto para qualquer pessoa. Pode ser as pessoas que se apresentaram e as outras pessoas aqui que já fazem roda também. A pergunta é para todos os profissionais que têm essa experiência. Eu vou responder primeiro a da Norma sobre a sustentabilidade, né, Norma? Você perguntou aqui sobre a sustentabilidade. Não é fácil, né? Eu acredito que aqui em Volta Redonda a gente tem conseguido, porque a terapia comunitária está linkada a um programa, a um setor de práticas integrativas, porque eu acho que o terapeuta comunitário, se ele estiver sozinho no município, eu acho muito difícil com essa troca e mesmo tendo o setor de práticas integrativas, e aqui em Volta Redonda nós temos a lei também municipal de práticas integrativas, mesmo tendo a lei, mesmo tendo um setor de prática integrativa, a gente tem sempre que estar na frente, na batalha. Né? Hoje eu tive até uma reunião com a secretária de Saúde, em que a gente levei a proposta de a gente instituir o Programa Municipal de Prática Integrativa, criar um grupo de trabalho para pensar nas diretrizes para desenvolver as práticas integrativas com todas as modalidades das práticas que são contempladas pelo Ministério da Saúde. Porque eu já estou pensando nos sucessores, né? Porque às vezes você vê um trabalho que só está indo à frente porque tem uma pessoa só que está indo atrás. E aí a sustentabilidade tem essa questão da vontade política, tem a questão de envolver o Conselho Municipal de Saúde, que eu acho que é importantíssimo, quem tiver acesso ao Conselho Municipal de Saúde. Os conselheiros aqui de Volta Redonda são pessoas que me dão um apoio o tempo todo, né? Eu já fui conselheira de saúde no segmento profissional de saúde, então eu consigo fazer esse link, mas eu sei que não é fácil, nem todo mundo tem acesso ao Conselho de Saúde. Então, são essas negociações, a parte política é uma parte chata, né? Mas é necessário, não vejo outra forma de manter a sustentabilidade se você não entrar usando a questão da própria lei, a política de práticas integrativas, levando a gestão a entender que ela tem uma responsabilidade e dizer que isso também reverte recurso financeiro para o município, porque a linguagem do gestor muitas das vezes é o dinheiro, né? Quanto que eles vão ganhar com isso. Então, eu vejo muito por esse lado, assim.
Não adianta você falar porque você vai economizar, não sei o quê, isso eles não escutam muito bem, não. Mas quando você fala assim, você pode ver quanto que é uma prática integrativa pode ser... Agora, pela Dante, né? A Dante agora está com financiamento, parece que está um financiamento grande, eles receberam... A Dante, você não sei se você conhece, né? Doenças e agravos não transmissíveis, é onde a gente consegue captar um pouquinho de recurso para PIX. Então, essas articulações têm que ser feitas. Não tem jeito, sozinho o terapeuta comunitário não consegue. E a pergunta da Daniela sobre o feedback, né, de quem participa nas rodas. Nós não sistematizamos ainda um instrumento de avaliação, que é uma falha que eu reconheço aqui. A gente tem muito isso na forma do último depoimento, né, do que eu estou levando da roda. A gente sistematiza mais por esse lado, mas aí eu não fiz ainda um instrumento de avaliação levando outros parâmetros, né? Que a gente poderia pensar pacientes que estão utilizando muito medicamento, e aí a gente consegue uma melhoria nessa, né? Ou muita dependência de exame. Porque nós fizemos uma roda aqui, numa época, que foi no laboratório municipal, uma demanda da coordenadora do laboratório municipal, porque ela tinha um grupo de usuários que queriam fazer todos os tipos de exames. E aqueles exames não apresentavam nada nos resultados dos exames. A gente viu que era um espaço de escuta que aquelas pessoas estavam querendo. Então, nós fizemos uma roda de terapia comunitária usando essa população que utilizava, eles chamam de hiperutilizadores, tem até um termo, do serviço de saúde. Aquela pessoa que não sai da unidade de saúde, porque ela quer ser ouvida e ela entende que até conversar com a recepção já acolhe, né? Então, assim, mas nós não fizemos ainda esse instrumento de avaliação, é uma falha. Eu sempre estou no meu radar, vamos fazer um instrumento, vamos ver a questão da medicalização, de internação, né? Mas, assim, eu não vi, eu só uso mesmo a fala do que eu estou levando da roda. Fabíola, eu queria complementar, se possível. Eu acho que tem a fala do que eu vou levando, mas também tem a presença, o retorno. Nós temos pessoas nas rodas online que estão voltando há mais de um ano, vêm a todas as rodas. Isso é uma forma de saber também o que ficou para ela, né? Como ela se beneficia da roda, a presença, eu acho. Sim, interessante, Selma, porque a gente tem a primeira vez, a gente tem uma ficha, né? De presença que você tem a primeira vez. Se você só tem primeira vez, significa que não teve retorno, né? Isso é um bom parâmetro, né? Interessante. Obrigada, Selma. O Norma, Paracambi foi agraciado porque em 2011 nós fizemos o curso pelo Ministério, recurso de Dante, né, doenças e agravos não transmissíveis. Fizemos assim a graça também de ter um secretário de saúde que apostou na terapia comunitária. A primeira roda no município, ainda na formação, foi no gabinete do secretário de saúde com os coordenadores de programa de saúde. E depois ele falou, olha, montem uma agenda com o Alan e o Elias, que eles precisam fazer as rodas. E aí já saímos dali com a agenda montada com as enfermeiras. Em 6 meses, fizemos todas as rodas, 48 rodas em 6 meses. E depois, como é que se manteve? Se manteve por conta da estabilidade. Eu e Alan somos do Ministério da Saúde, antiga SUCAM, combate à dengue. O meu coordenador é o mesmo até hoje, é o Manuel Vicente Alves, que está aqui nesta roda. Ou seja, a minha equipe é uma equipe de educação e saúde. Utilizou a terapia comunitária como ferramenta de educação e saúde. Hoje a gente fala em PIX, mas antes da gente adentrar nela como PIX, antes da portaria 2017, nós já utilizamos a terapia comunitária como ferramenta de educação e saúde. E é isso que ajudou a gente a se manter. Mudou o governo, mas aí o nosso trabalho, nosso empenho profissional, os usuários, algumas rodas, como bem lembraram aí,
já existe há 10 anos. Então, é o próprio usuário, é a própria pessoa que participa da roda que diz: vem cá, mudou o governo, a senhora é a chefe nova, vai acabar a terapia comunitária? Ou seja, há uma interseção da comunidade. E aí a gente se mantém, primeiro pela graça de Deus, e segundo pelo trabalho, e por essa costura que foi feita lá em 2011. Então é isso. Obrigado. Graciela, eu só Sim, queria acrescentar uma resposta à questão da Daniela. Nesse sim, período da pandemia, várias pesquisas foram desenvolvidas, eu participei de algumas, e várias publicações foram feitas, inclusive nós fomos premiados, não sei se foi segundo ou terceiro lugar no Congrepix, uma experiência sobre a questão do retorno, né, sobre as rodas de terapia comunitária. Então, a autora principal foi a Júlia, uma médica de saúde comunidade de Curitiba, e nós sim. acompanhamos durante, eram 24 rodas, não me lembro agora quantas rodas, mas foram meses acompanhando as rodas do professor Adalberto, todas elas que ele fazia online, e onde nós pegávamos depoimento, né, tinha um instrumento para quem tinha inquietação escolhida na roda, era só essa pessoa, ela era entrevistada, ela preenchia o formulário e daí a tantos meses ela preenchia novamente esse formulário para poder... Então foi feito, eu não sei nem se eu tenho um artigo, mas a gente pode divulgar, eu posso ver com a Milene, que era orientadora da Júlia, e a gente pode socializar, mas isso tem sido feito. Agora, nessa pandemia, várias pesquisas foram feitas, né? Muito bom, muito bom. São formas diferentes, né? Mas assim, com alguns indicadores, o indicador da presença, o indicador da própria participação, mas ter um formulário que tenha no início e depois de um tempo também pode ser uma forma das pessoas se colocarem e mostrarem o que foi esse trabalho, né? O que representou. Eu acho importante, assim, nesse espaço, que é um espaço da articulação de educação popular, a gente dizer o quanto que essa PIC dialoga com a educação popular, né? Porque, na realidade, todos os princípios, tanto da escuta, quanto do respeito, quanto da própria possibilidade de construção coletiva, né? E da valorização do conhecimento, né, de cada um, estão todos presentes na educação popular em Paulo Freire, né? Então, assim, é muito bom a gente entender essa interseção com essa prática, né? O quanto que a educação popular está presente, né? Fala, Selma. Paulo Freire é um dos pilares teóricos da terapia comunitária integrativa, né? Sim. Tem tudo a ver. Mais alguém quer perguntar, fazer alguma pergunta? A Gerlane falou aqui alguma coisa, deixa eu ver. Eu queria ressaltar sobre a fala da Fabíola na questão que ela coloca do autocuidado. Acho importante, sim, essa conscientização do cuidado de si, mas queria exaltar a terapia também como espaço potente coletivo que traz outros desdobramentos sobre problemas sociais que não só individuais. Quando são expostas essas questões, o terapeuta pode também conseguir um encaminhamento para a resolução desses problemas. É interessante essa fala, Gerlane, né? Porque a gente fala aqui, parece que a gente está lidando apenas com o que que traz ou acolhe apenas a questão individual, as inquietações individuais. Mas muitas vezes essas questões individuais são coletivas e muitas vezes as próprias inquietações que são trazidas, elas já são produto de um grupo, né? Elas já não são só uma questão só de uma pessoa. Eu acredito, né? Estou falando, não sou terapeuta, estou falando, metendo o bedelho. Mas acredito que sim, né, Selma? Acho que isso é muito importante de ser Perfeito, trazido.
Não, com certeza, com certeza. A gente tem uma experiência aqui com cooperativa de catadores, que tem uma questão específica, né, daquelas mulheres que fazem a parte de catadores reciclados, e aí, às vezes, a gente trabalha em cima de um tema coletivo. Sim. E ela colocou aqui uma coisa que é real: os determinantes sociais da saúde estão presentes na roda o tempo todo, né? Sim, claro. Acho que o André, quer falar? Sim, eu trabalho com Fabiola em Volta Redonda. Todo Sim. dia temos uma ou duas rodas de terapia. E só para acrescentar os efeitos que estou percebendo, são 2 meses que começamos o presencial. E uma das últimas rodas, por exemplo, uma senhora chamou outra, falou: eu vi que a roda é um momento muito bom. E tinha uma vizinha que estava passando por um problema, estava muito para baixo, e aí aconselhei para vir. Ou seja, os participantes mesmo se fazem, promovem a roda com outros colegas. Outro caso, 2 irmãs, uma primeira terapia que falou: trouxe minha irmã, mas ela não vai falar, não sei se ela vai ficar a roda. Ela participou da roda e ficou, desde então, nunca faltou uma roda, nunca falou nada, mas está sempre acompanhando, muito presente, e vejo que está ajudando. Outra senhora, por exemplo, na primeira roda, ela colocou a inquietação dela, e com uma voz baixa que não dava nem para entender o que estava falando. Foi escolhido a inquietação dela. Ela teve que falar, explicar. 15 dias depois, participamos da mesma roda e ela estava presente. Eu não reconheci a senhora porque estava muito mais animada, falava em tom alto, estava toda encurvada na primeira roda. A vez seguinte já estava toda outra pessoa. Falei: quem é essa? Falei: aquela que falou a problemática a última vez. E uma última coisa: não ajuda só pessoas que colocam problemática. Uma problemática depois fica como um fermento, ou seja, se torna um estilo de vida, porque as pessoas vão repensando durante a semana. A última roda que fizemos em um dos bairros de Volta Redonda foi sobre o problema, por exemplo, das brigas familiares devido à herança, a divisão da herança. Na roda foram 2, 3 pessoas que comentaram, mas acabou a roda e começaram a comentar: não, porque eu também. Aí eu percebo que cria laço, cria vínculo entre as pessoas. Além da roda, a roda só como é o fósforo que acende, mas se criam novos relacionamentos, novas dinâmicas, e que, por exemplo, só com a atividade da ginástica não é possível, porque participa, se vê, eu sei que aquela pessoa participa da ginástica, mas não sei absolutamente nada da vida dela. E depois da roda, não. Continua participando da ginástica, mas agora se sente muito mais próximo. Obrigada, André. Acho que assim você traz uma porção de outros sinais que dão a ideia desse feedback, né? Como é que assim são várias possibilidades de enxergar como se dá esse retorno, né? Acho que construir isso, assim, penso que deve ser um trabalho interessante, né? Construir isso no sentido de formular mesmo um protocolo, uma plataforma de avaliação, né, de como é que isso acontece. Acho que são muitas observações, né? A observação da postura corporal, acho isso fantástico, você poder perceber que houve mudança, não porque ela disse só, não só porque está falando de uma forma mais compreensível ou mais alto, mas porque o corpo está presente de uma outra maneira, né? Então, muito, muito interessante. E das relações que se formam, né? Isso, Daniela. O corpo fala. Sempre.
Mais alguém, gente, quer falar? Sei, Eduardo, você quer fazer algum encaminhamento? Ou a gente pode ir encerrando? Não, eu gostaria realmente de agradecer, né, a nossos 3 convidados, né, que estiveram aqui conosco, né, a Selma, o Elias e a Fabiola, trazendo tantas informações que nos enriquecem, né, e as práticas integrativas são muito caras para a NEPES, né? A educação popular ela é transversal, né? As PICs, e não somente as PICs, mas as práticas, as práticas populares de saúde, né? Mesmo aquelas não elencadas pela PPICs. Então, isso é tudo muito caro para a NEPES, né? A NEPES estava na organização do último Concrepix, né, que teve em Lagarto. Muitos dos membros da NEPES, né? Nós temos aqui várias pessoas de outros estados que hoje estão aqui conosco. Elas sempre acompanham as práticas integrativas. Está havendo um curso na Universidade Federal da Paraíba, com mais de 400 alunos, né? E a metade deles são membros da NEPES. Aqui do Rio de Janeiro tem 2 pessoas, uma delas é a Norma. Então, isso é muito caro para a gente, certo, Elias? Isso é muito caro mesmo. O Renato, eu estou vendo que o Renato do Sul está aqui também. Aqui. Ah, mas não quis falar até agora. Tem que catucar para ele falar um pouquinho. Então, era isso mesmo. Então, eu queria agradecer, tá? E falar quanto que as práticas integrativas, a terapia comunitária é cara para a gente, né? No Instituto Municipal Nisa da Silveira, lá no Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde, até bem antes da pandemia, nós tínhamos 5 práticas. Não tivemos a terapia comunitária, mas tivemos outras 5 práticas até pouco antes da pandemia. Não havia uma integração muito grande com a coordenação de PICs, apesar da Cristina Parros sempre estar conosco. Ela sempre quis nos apoiar, mas faltou mais por nossa culpa e uma integração maior com ela. Então, eles eram voluntários, estamos conosco, né? Na biodança, nas danças circulares, no reiki, entre outras que já tivemos até antes da pandemia, e quando for possível a gente vai estar retornando com isso. No momento a gente retornou no Núcleo de Cultura de Saúde, mas não com as práticas integrativas, mas sim com uma exposição com diversos artistas, né? Trazendo também um pouco da obra do Nelson Sargento, que além de um grande compositor, era também um pintor. Então, a gente está no momento com essa exposição, mas o nosso interesse e nosso intuito é retornarmos com essas práticas integrativas lá no Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde. E, mais uma vez, agradecer a todos vocês e querendo saber se o Renato, por favor, quer conversar um pouquinho com a gente. Vera Joana também está na sala. Manelzinho. Manelzinha, com a câmera aberta. Oi, Eduardo, eu posso falar um minuto? Sim, Claro. Fala, Isabel. Agora o sinal está horrível. Vocês estão me ouvindo? Sim. O sinal aqui está horrível. Manelzinho. Eu sou de São Paulo. Sim, Isabel. Eu sou de São Paulo e fiquei muito feliz, pena que eu cheguei agora, consegui chegar só agora no final, na roda nesta roda, porque, olha, gente, aqui em São Paulo, em 1986, antes da existência do SUS, nós já tínhamos uma roda comunitária aqui. E essa terapia comunitária ajudou muito minha mãe. Minha mãe, que tinha um marido alcoólatra, né?
eu falo que ajudou muito mais a minha mãe, porque eu trabalhava e eu já fazia parte da Pastoral da Saúde, então eu fui uma das articuladoras para trazer esta terapia comunitária para a nossa cidade. Mas aí eu não podia participar por conta do meu trabalho. Mas a minha mãe participava. E, olha, ajudou muito ela a se libertar, né? E creio que ajudou muitas mulheres, né, na época. E depois acabou terminando, porque a enfermeira a terapeuta, que era da Diretoria Regional da Saúde daqui da região, acabou sendo transferida, e daí não tinham uma outra pessoa para eles colocarem no lugar. Mas contribuiu muito para nós termos outras pessoas engajadas e lutadoras, né, e que lutaram muito para que nós tivéssemos o SUS, que hoje, aliás, né, está em aniversário, né, porque hoje está fazendo 33 anos da Constituição Federal, né, de 88, aonde nasceu o SUS. Então, eu quero dizer para o Eduardo que o Congrepix deste ano homenageou muito a Simone Leite, né? Que, quando você falou do Congrepix de Lagarto, eu lembrei dela, né? Minha amiga do coração, e, com certeza, ela está e estará sempre presente nas nossas práticas, quer seja nas PICs ou nas práticas dos saberes populares. É isso, gente. Boa noite e parabéns pelo evento. Obrigada, Isabel. Muito bom te ouvir. Pode me chamar de Bel Panaro. Tá bom. Eu estou no Conselho Estadual, no segmento de usuários, tá bom? Legal, ótimo. Obrigada, Bel. Obrigado, Bel. Eu só queria te avisar e pedir 1000 desculpas à Selma e a todos aqui. Na ânsia de convidar pessoas para a sala, né, disparando mensagens no WhatsApp, eu esqueci de colocar para gravar. Então, começou a gravar já depois que a Selma começou a tá. Começou falar, depois. Né? Começou depois da gravação, mas ela vai estar disponível no YouTube a partir de amanhã. Peço desculpa mais uma vez à Selma por não ter gravado desde o início da fala dela, mas a partir de amanhã vai estar no YouTube. E já para compensar esse meu erro, eu prometo que o próximo, a nossa reunião, que vai ser no dia 9 de novembro, né? 9 de novembro é a nossa próxima reunião. E ela, além de estarmos na sala do Zoom, ela vai ser transmitida ao vivo pelo YouTube. Então, não vamos ter problema de gravação. Estaremos aqui todos na sala, mas ela vai estar ao vivo pelo YouTube. E até como uma proposta que a gente continue a falar sobre as práticas integrativas. Talvez como proposta, e vocês quiserem sugerir, nosso próximo tema para o dia 9. Estamos aqui ouvindo vocês a sugestão também, caso queiram, né, para o nosso próximo encontro no dia 9 de novembro. Tá, eu queria só falar uma coisinha antes da gente... Acho que a gente pode ir pensando, a gente tem um mês aí, ou, sei lá, 15 dias, 20 dias para a gente sugerindo temas. A gente pode fazer isso no grupo, né? Muitas das pessoas aqui estão no grupo da NEPS. As pessoas... Tem algumas pessoas que são de outros estados, né, que vieram mais especificamente pelo tema, mas que a gente vai continuar divulgando nas listas, não só Sudeste, mas na própria NEPS nacional. Então, sempre que se sentirem motivados, compareçam. É um prazer ter vocês de outros estados aqui na nossa roda. Muito bom. Não, só queria assim, falar que um pouco dessas perguntas da dificuldade da implantação, né, nos municípios, que, infelizmente, a gente tem uma estrutura, né, em que a implantação de determinadas políticas elas se dão
na medida que os gestores se sentem, de alguma forma, motivados ou sensibilizados, né, com os temas, né? E acho que a Fabíola foi muito feliz ao falar assim, que ela, de alguma maneira, ela se aproxima da secretária para poder conversar sobre essa sensibilização, né? De alguma maneira, assim, o gestor pode estar já sensibilizado antes, porque isso acontece, né? O gestor entra na secretaria, mas ele já se sente mobilizado para algumas práticas ou para algum determinado olhar no cuidado à saúde, né? Se ele tem um cuidado mais hospitalocêntrico, ele vai caminhar nesse sentido e a gente vai ter que ter, às vezes, um trabalho que nem sem muitos resultados, mas é muito importante que, de alguma maneira, a gente esteja fazendo essa luta, que é a implantação da política dentro dos municípios, né? Lutando para isso. E isso, acho que muitas vezes pode parecer impossível ou muito difícil, mas eu acho que são espaços como este que podem fortalecer a gente para continuar nessa luta, né? Quando a gente ouve assim, municípios que conseguiram e que encontram esse espaço do Elias, que conta que a primeira roda foi lá, né, dentro do espaço de gestão, é muito, muito animador, né? Então, acho que é um pouco isso para fortalecer as pessoas que estão aí. Eu tive a felicidade de participar da construção dessa política no Ministério da Saúde, num momento em que havia um espaço para isso, né? A gente tinha, inclusive, eu estive lá em Brasília, eu lembro que a gente tinha era dividido por algumas áreas, né, em que se discutia não só a clínica, mas a educação popular estava na construção dessa política, né? E aí, naquele momento, foram aprovadas poucas práticas, a maioria delas, inclusive, práticas feitas por médicos, né, por pessoas graduadas. E aí a gente tem ainda muitas práticas para incluir nessa política, né? Muitas foram sendo incluídas, né? Assim, práticas, inclusive, que não são praticadas necessariamente por pessoas graduadas, mas a gente tem algumas que ainda precisam caminhar, né? Assim, a própria homeopatia popular, puxando um pouco para o meu lado, é uma prática que não encontra como entrar, porque a gente sabe o que representa esse espaço médico para práticas que não sejam praticadas por eles, né? E eu falo isso assim meio que com muito à vontade, porque sou médica e me sinto muito à vontade para fazer essa crítica. Então, eu acho que a gente tem muito caminho para percorrer, porque a nossa população é muito grande, né? E assim muito necessitada, né? Assim muito necessitada desses espaços, né? Acho que não só quando a gente vai numa unidade de saúde e vê a quantidade de gente que toma tanto remédio, que tem tanta necessidade de estar presente nas unidades, né? Como alguém aqui citou, né? Aqueles pacientes que estão sempre dentro da unidade, como pessoas que vivem à base de benzodiazepínico, né? Diazepam e os outros medicamentos ansiolíticos, né? Que criam tanta dependência ao mesmo tempo que criam tantos efeitos colaterais. Mas quando a gente vê isso, a gente vê quanta necessidade que a nossa população tem de espaços em que ela possa se sentir tão respeitosamente à vontade para poder dividir o seu sofrimento e compartilhar uma forma de cuidado que possa ser sugerida por outra pessoa que está ao seu lado e que ela não faz porque não é facilitado, né? Então, a terapia comunitária facilita isso. Então, acho que é muito importante. Agradeço a todos que estiveram, não só os 3 palestrantes, então foi ótima a apresentação de vocês, muito rica, muito boa, mas todos que estiveram presentes até agora e todos os comentários, e estamos juntos, seja em outras rodas da ANEP, seja em outras rodas de terapia comunitária, mas estamos juntos.
tá? Eduardo, depois Oi. você pode disponibilizar para o pessoal a apresentação que eu fiz. Te mandei Que pelo bom. WhatsApp, PDF. Eu faço isso, coloco tanto no grupo da NEPS, quanto da NEPS Nacional, quanto no grupo da NEPS. E quanto à parte da Selma, não tem problema não, porque eu ouvi a Selma falar 30 segundos, as pessoas já se sensibilizam e apaixonam. 30 segundos está É verdade. Que ótimo, Norma. Mas Você é muito reconhecimento. figura, Norma. Eduardo, eu mandei para o seu WhatsApp o material que a Malu botou da pesquisa da moça, Ai, que ela falou. que bom. Eu botei no WhatsApp de Eduardo, tá? Eu vou disponibilizar. Fabíola, eu também queria essa lei aí de Volta Redonda, hein? Você vai enviar para nos inspirar aqui no movimento, tá? A lei municipal, né? Das políticas. Isso. Eu encaminho para você pelo WhatsApp. Obrigada, querida. Eu queria só mais uma vez lembrar a todos, né? Eu falei no início da nossa reunião, alguns não tinham chegado ainda, que amanhã a gente tem a roda mobilizadora para a primeira Conferência Popular Nacional de Saúde Mental Antimanicomial, que vai acontecer de 9 a 12. E a ANEPS também está apoiando essa conferência. E, além disso, a ANEPS está fazendo diversas rodas mobilizadoras pelos estados, por diversos municípios desse país. E amanhã será a roda nacional, com movimentos sociais, profissionais de saúde, usuários, familiares. O convite, o link, né, está na ANEPS, está em vários grupos da ANEPS, da FASM, né? É uma parceria feita, né, amanhã a roda entre a FASM e a ANEPS, correto? Então, era isso que eu gostaria de lembrar para vocês. E lembrando também que o nosso próximo encontro vai ser no dia 9 de novembro, também numa terça-feira, às 18 horas. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Beijo, gente. Beijo, boa noite. Obrigada. Valeu, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Até Boa noite mais. a todos vocês também. Renato, grande abraço. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Até mais. Até mais. Tchau, gente. Tchau. Ficar